Amém? Pelo que, irmãos, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Apóstolo como missionário, como enviado. Sumo sacerdote como representante, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Porque ele é dito por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Versículo 4. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo. Olha que interessante, igreja. Moisés como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo como filho. Moisés como servo, Cristo como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. Versículo 8. Não endureçais o quê? O vosso coração, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel ou descrente para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo em que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes o quê? Não o quê? O vosso coração, como na provocação. Porque havendo-se alguns ouvidos e provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que quem se indignou por 40 anos? Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou quem não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? Versículo 19, último versículo, diz: e vemos o quê? Que não puderam, obrigado, não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Esse texto falou muito no meu coração e quero partilhar com a igreja nesta noite sobre esse tema. E eu sei que a celebração da Páscoa pode ser comemorada por todas as gerações como ordenança eterna. É um feriado que realmente para o mundo, principalmente aqueles que são mais religiosos. E quando os filhos perguntarem o que quer dizer essa cerimônia, os pais podem responder-lhes sobre a proteção e o livramento que Deus trouxe para Israel e a salvação dos pecados que Ele traz para todos por meio de Jesus. Isso é Páscoa para nós.
Cristo, portanto, ele veio e trouxe um sentido mais real para nós. Portanto, o tema Cristo é superior a Moisés faz todo o sentido. Eu estive a estudar sobre Moisés essa semana e é fantástico estudar sobre Moisés. Moisés, um homem, ele foi um grande líder, paciente, consistente, teve discernimento, orou, mostrou-se tenaz e confiável. Isso foi Moisés. Mas também teve uma falha no seu caráter lá atrás, matou um homem, né? Teve as suas falhas, os seus erros, mas Moisés foi um líder brilhante. Deus realmente chamou Moisés para uma grande missão, para uma grande obra, algo extraordinário. Liderou com firmeza, só não tinha que uma boa comunicação, que também ninguém é perfeito. Mas Deus colocou quem ao lado de Moisés? Arão, muito bem. Ele foi um verdadeiro referencial para a cultura judaica, e é até hoje, e para todas as gerações futuras. O conceito judaico, para o conceito judaico, Moisés, sem dúvida, é um homem muito especial. Não somente num conceito judaico, na Torá, tem lá Moisés. Você vai na Bíblia, aí na tua Bíblia, tem Moisés. Até mesmo no Alcorão, tem Moisés. Nas grandes religiões, fala-se muito desse homem, porque foi um homem que teve o privilégio, teve a satisfação de andar com Deus, de ouvir a voz de Deus, de ter essa comunhão com Deus. Repito, Moisés andou com Deus, ouviu o Senhor, teve um relacionamento de perto com Deus, teve uma comunhão com Deus. Foi guiado por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito e conduziu pelo deserto à terra prometida. Pensa comigo como foi um desafio enorme para Moisés. Diante de tanto sofrimento, angústia, o clamor daquele povo subiu ao Senhor, até o Senhor, quando o Senhor escolheu Moisés para realizar essa grande missão. Agora, ao ler Hebreus, eu vejo que o autor ou o escritor da carta aos Hebreus, ele foi dotado de uma sabedoria extraordinária. Vejamos o desafio, como ele poderia tirar Moisés do coração de um povo que tradicionalmente o admirava para colocar um Jesus que estava a começar, que estava a surgir. Esse foi o desafio do escritor de Hebreus. Tirar Moisés de um coração de um povo para apontar Jesus. Não foi fácil. Portanto, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 3, no versículo 2, aí está na tua Bíblia, leia aí por gentileza, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Em outras versões, diz assim, considerai. De repente está aí no versículo, tem essa tradução na sua Bíblia? Dizendo considerai, tem alguém que tem essa tradução? Não tem? Considerai. E ele escreveu considerai. Agora, ao ler capítulo 1, capítulo 2, você vai entender que Cristo é superior a todas as coisas. No capítulo 3, aponta que ele é superior a Moisés. No capítulo 1, capítulo 2, aponta que Cristo é superior a todas as coisas. A única forma de ganhar o superior é abrir mão do inferior. Quem não abre mão nunca realmente conhece Jesus. Olha que interessante essa palavra. A única forma de ganhar o superior é abrir mão do inferior. Você está disposto, nesta noite, de abrir mão do inferior, para que o nome de Jesus seja glorificado na tua vida?
que nessa Páscoa, realmente o Senhor possa trabalhar fortemente na sua vida. Nessa Páscoa, considere Jesus digno de maior glória do que Moisés, conforme a palavra. No versículo 3, porque ele é dito por digno de tanta maior glória do que Moisés. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, mas Cristo, como filho, é fiel na sua casa. Olha que interessante. Cristo é fiel na sua casa, e essa casa somos nós. Extraordinário. Versículo 5, versículo 6, e na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo. Mas Jesus, sendo filho, foi fiel na sua casa, e essa casa somos nós. Há uma diferença de ter uma identidade de servo e uma identidade de filho. É diferente. Se na cultura judaica há Moisés, na cultura do reino de Deus há Cristo na casa. Pense nessa palavra. Se lá na cultura judaica tem Moisés, se lá na cultura islâmica tem Moisés, se lá na Torá, no livro sagrado, tem Moisés, eu digo para você nessa noite, na cultura do reino de Deus, tem Cristo e na casa. Ele está aqui conosco. Aleluia. Amém? Ele está na casa, está aqui conosco. Há pessoas que colocam outros deuses no coração. E podemos chamar isso de idolatria. E tirar o tradicionalismo de dentro do coração de uma pessoa que nasceu em certos costumes é bem difícil. Passa para mim, Rodrigo, por gentileza. Há pessoas que colocam outros deuses no coração, e eu chamo isso de idolatria. O que é idolatria, pastor? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração. Muitos dizem, uma imagem é idolatria. Sim, é idolatria. Mas o teu carro também pode ser uma idolatria na tua vida. Muitos idolatram seus bens. Muitos idolatram o seu dinheiro. Tudo isso é idolatria. Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é idolatria. Tem gente que idolatra a esposa. Tem gente que idolatra o filho. Isso é idolatria. E essas pessoas dizem, eu nasci nessa e vou morrer nessa. Por quê, pastor? Porque foi o que essa pessoa aprendeu durante toda a sua vida. E é difícil mudar esse conceito no coração da pessoa. Eu nasci aqui e vou morrer assim, desse jeito. Meu pai era assim, eu vou viver dessa forma. Não abra uma oportunidade para o novo, não abra uma oportunidade para conhecer a verdade. E a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Quando você abre o teu coração para a verdade te toca, a verdade te liberta, a verdade te restaura. Quando você abre o teu coração para o Filho de Deus, Ele transforma a sua vida completamente. E quando você tem um relacionamento com Ele, você vai entender, é Ele que eu preciso adorar. É Ele que eu preciso me encurvar. Tirar a idolatria do coração de alguém não é fácil. E como eu falei, pode ser o dinheiro, pode ser o objeto, pode ser um santo, ou podem ser ritos. Muitas vezes nós, cristãos evangélicos, apontamos religiões, aquela religião lá é idólatra, né? Aquela igreja já tem muita idolatria, mas muitas vezes também nós, protestantes evangélicos, nós temos as nossas idolatrias no nosso meio.
E para isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Para isso precisamos nos prostrar diante de Jesus, diante do nosso Deus, e pedir graça abundante, precisamos pedir misericórdia, pedimos para Ele sondar o nosso coração. Porque no teu coração não pode existir outro Deus, meu irmão. Porque no teu coração não pode existir outro Deus, minha irmã. Você não pode colocar outra coisa no teu coração acima de Jesus. Jamais. Porque se isso acontecer, você vai estar a andar no caminho da idolatria. Portanto, nessa Páscoa, temos a oportunidade de dizer que existe um ser superior, que há um Salvador, que nos amou ao ponto de morrer no nosso lugar, e Ele está vivo. Você pode dizer, Ele está vivo? Glória a Deus. Então, nessa Páscoa, hoje, você tem a oportunidade de conhecer esse Deus, de viver esse Deus, e de saber que Ele é Salvador, Ele é Senhor, Ele morreu, não existe um amor maior do que este. O slide é o interior, viu, Rodrigo? Isso. Não existe. Ao ponto de morrer no nosso lugar, como nós vimos esse vídeo. O Denis falou assim, pastor, eu posso passar esse vídeo é forte. Eu falei, pode. É dessa forma. Ele se sacrificou por você, por mim, por nós. E sabe o que acontece nesses últimos tempos? As pessoas estão vivendo o Evangelho, ou vivendo o cristianismo de qualquer maneira, de qualquer forma. As pessoas deixaram realmente de ser um filho de Deus e passaram a ser religiosos. No céu não tem lugar para religiosos. No céu tem lugar para filhos. Seja um filho de Deus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Ele é superior a todos os deuses que existem na face da terra. Ele é Salvador, Ele morreu por você. Qual é aquele versículo que é bem conhecido? Que está lá em João, capítulo 3, qual que é? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer ter a vida eterna com Jesus, levanta a sua mão e fala, eu quero, pastor. É a oportunidade que você tem. Não perca essa oportunidade. Não perca, porque Ele está vivo. Ainda no contexto da palavra, eu vejo que no versículo 7, no versículo 8, daí sim, Rodrigo, próximo slide, o perigo da incredulidade. O versículo de número 7 diz, portanto, como diz o Espírito Santo, que eu não tenho dúvida que Ele está aqui, eu não tenho dúvida, Ele está aqui no nosso meio, está a falar no teu coração, eu não tenho dúvida. O Espírito Santo que Ele diz, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje, não foi ontem, não é amanhã, hoje, a sua voz. Não endureçais o vosso coração. Semana eu estudei o livro de Êxodo e eu pude ver como Deus endureceu o coração de Faraó. Diante de tantos milagres que Deus estava fazendo através de Moisés e Arão, não é mesmo? Tantos milagres, tantas pragas, tantas coisas acontecendo e o coração daquele homem duro. Coração duro. E o Espírito Santo está a falar hoje, não somente aqui em Taipas. O Espírito Santo está a falar em todo Portugal. O Espírito Santo está a falar em toda a Europa. O Espírito Santo está a falar em África, na América. O Espírito Santo está a falar pelas nações. O Espírito Santo está a falar. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Senhor. Deus tem falado, e se você ouvir a voz de Deus, não endureça
o vosso coração, não seja rebelde, como o povo de Israel foi rebelde. Agora, coração duro. O coração duro, ele trava o crente. Coração duro é difícil. A Bíblia diz, coração duro é um coração que não reconhece o caminho do Senhor. Está lá no versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Está aí na tua Bíblia. Coração duro. Estes jamais entrarão no meu descanso. Versículo 11. Coração duro é um coração mau, um coração descrente, um coração infiel. Está aí no versículo 12. Vamos ler juntos? Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Esse é o coração duro. Às vezes pregamos a palavra, pregamos o evangelho, o coração continua duro. Eu não posso te salvar, mas estou a pregar, estou a ministrar nesta noite, que Jesus, Ele pode te salvar. Eu não posso resgatar a sua alma, mas estou a ministrar aqui nesta noite, com a graça de Deus, dizendo, venha para a luz, venha, abra o teu coração. Até quando eu vou pregar? Até quando você vai ouvir? Até quando você vai continuar com esse teu coração? É difícil pregar isso aqui hoje. Mas eu tenho que pregar. Até quando? Igreja, devemos receber essa exortação todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Versículo 13. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias. Tem pessoas que pensam que o evangelho é fácil, é moleza. Não. O evangelho é confronto. E de repente a palavra que eu estou a ministrar hoje aqui está confrontando você. Está tocando no seu coração. Ah, o pastor está pegando pesado. Não, eu não estou pegando pesado com ninguém. É a palavra de Deus que está tocando no teu coração. Deixa Ele tocar no teu coração. Deixa Ele transformar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que eu devo exortar uns aos outros. No versículo 3, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Eu estou preocupado com hoje, amanhã não me pertence. Hoje, não seja enganado pelo pecado, meu irmão. Não seja enganado pelo pecado, minha irmã. O povo de Israel saiu do Egito. Aquela festa, talvez, uma festa. Foram libertos do Egito, daquela opressão diabólica. Qual deveria ser a atitude dos egípcios, dos israelitas, dos hebreus? Qual deveria ser a atitude deles? Vai, me ajuda aí. Alegria total. Porque Deus nos libertou da opressão de Faraó. Festa. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eu estou ouvindo aí murmuração, rebelião. Olha que eles viram a manifestação de Deus de perto e nós não vimos. Eles viram grandes coisas que eu e você não vimos, né, Jorge? Coluna de fogo, o mar se abrindo. O que mais que eles viram? Maná do céu, multiplicação.
água na rocha, grandes coisas. E mesmo assim eles se rebelaram, mesmo assim eles murmuraram, mesmo assim. E nós, igreja, o que deveríamos fazer nessa Páscoa? Todos nós, deveríamos nos prostrarmos diante do Senhor nesta noite, dobrar o nosso joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de nós. O povo de Israel saiu do Egito, rebelou-se contra o Senhor, foi desobediente. Não foi possível eles terem acesso à terra prometida devido à incredulidade. Está aí no versículo 19. Não entraram. Não entraram. Não puderam completar a viagem. Penso que a nossa vida é uma viagem. Não puderam. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Repete comigo. Repete comigo essa palavra. Não puderam entrar por causa da incredulidade. Quem é incrédulo não vai poder entrar. Agora, quem tem fé? Tem fé? Fala, pastor, eu tenho fé, pastor, eu creio, eu vou entrar. Bom, eu vou entrar, eu quero entrar. E você? Quem pode dizer assim, amém? Eu vou entrar, eu vou entrar. Nós vamos entrar pela fé. Não pela sua capacidade, nem minha. É pela fé. É pela graça de Deus. É pela bondade de Deus. Então não perca essa oportunidade, meu irmão. Não perca essa oportunidade, minha irmã. Não puderam completar a viagem por não terem crido de todo o coração nas promessas de Deus. E há uma geração hoje no mundo assim. Não temos hoje o faraó. Nós temos governos que agem como faraó. Nós temos pessoas que clamam a Deus por libertação, mas não é de todo o coração. E Deus quer que seja de todo o coração. Deus quer algo a partir da tua vida, a partir de hoje. E eu quero concluir dizendo, hoje precisamos ter a mesma cautela e os mesmos perigos, passamos pelos mesmos perigos no sentido espiritual. E eu tenho um desafio para ti, vai aparecer no telão aí. Eu tenho um desafio. Você crê? Naquilo que foi apresentado hoje, fantástico. Cada dia mais Deus tem me surpreendido aqui com as equipes, com as pessoas, com as crianças. Né? Nunca que eu passava na minha cabeça que a Lara ia cantar, cantou hoje. Meu Deus. Deus tem levantado talentos, pessoas aqui maravilhosas na igreja. Você ouviu uma pregação aqui de uma forma diferente através desse musical. A pergunta é, você crê? Deseja ser salvo pelo Senhor Jesus? Entregue-se a Jesus ainda hoje. O texto que nós lemos fala hoje. É hoje. Se você quer entregar o teu coração para o Senhor, se manifesta no nome de Jesus. Fala, eu quero, pastor. Eu quero entregar minha vida para Jesus hoje. Eu quero entregar minha vida para o Senhor hoje. Eu quero mais do Senhor hoje. Não quero para amanhã. Quero hoje. Então aproveita essa oportunidade em nome de Jesus. Amém?